Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Meus irmãos, em meu primeiro campo de pastorado, nós conduzíamos o trabalho na escola bíblica dominical no horário normal, naquela época, 9 horas da manhã. Depois da escola bíblica dominical, nós tínhamos um programa no rádio, fazíamos o programa, e ao meio-dia nós estávamos em uma congregação rural, dirigindo a escola bíblica dominical naquela congregação. Congregação esta que posteriormente foi extinta. O trabalho ali foi extinto porque aquela região se tornou uma região de grandes lavouras de café. Os sitiantes que ali residiam mudaram para a cidade, então não justificava mais manter aquele templo aberto. Mas aquele templo tem uma história muito importante. Foi uma igreja organizada, muito frutífera, muito abençoada. Depois as pessoas foram mudando, voltou a congregação, mudaram outras pessoas e acabou sendo fechado aquele templo. Quando eu pastoreava em Patos de Minas, alguns anos depois, nós recebemos na Igreja Presbiteriana de Patos o reverendo Evandro Luiz. Evandro Luiz foi pastor em Santo André, foi o primeiro missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil no Paraguai. Reverendo Evandro Luiz é de família daquela região, da igreja que eu mencionei, chamada Igreja de Cupins. O reverendo Evandro disse: me leve lá em Cupins. E eu levei o reverendo Evandro. Nós chegamos lá na porta do templo tudo fechado, mato em volta do templo. Ele arredou o mato, se ajoelhou ali, orou a Deus, chorou e me relatou muitas experiências acontecidas naquele lugar, seus antepassados, os momentos gloriosos de culto, mas só restava naquele momento as recordações. Mas, irmãos, no caso daquele templo, foi fechado em função da mudança de irmãos. Não se trata de uma fé que foi extinta, porque os irmãos saíram dali e continuaram servindo a Deus em vários outros locais. Mas, irmãos, na Ásia, na Europa e em muitas outras regiões, ruínas de templos, e às vezes nem ruínas de templos, apenas a recordação de uma fé vibrante que existiu no passado e que hoje não existe mais. Isto significa, meus queridos, que uma fé vibrante existente no passado, uma fé saudável existente no passado, não é a garantia da presença de uma fé saudável hoje.
e nem a presença de uma fé saudável em nós hoje é a garantia da presença de uma fé saudável no futuro. Isto porque, irmãos, Deus tem filhos, Deus não tem netos. Cada geração precisa da sua experiência de fé, e cada pessoa, na vivência da sua fé, precisa buscar em Deus restauração. Restauração. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas caem em desânimo espiritual, em descuido espiritual, se contaminam pelo mundo, são submetidas ao poder de tentações, perdem a alegria espiritual, precisam da experiência da restauração. Mas graças a Deus que o Senhor é o Deus da restauração. E este Salmo de número 126 nos mostra este poder de Deus para restaurar a vida do seu povo. O autor deste Salmo é desconhecido, mas não há maiores dúvidas de que este Salmo foi escrito por ocasião do retorno dos judeus do domínio persa. O domínio ou o cativeiro do povo de Deus se deu em função deste povo quebrar a aliança com o Senhor, deste povo assumir não apenas a prática dos moradores de Canaã, mas assumir inclusive os deuses de Canaã. O Senhor avisou ao seu povo diversas vezes por meio dos profetas, por meio dos reis, por meio dos sacerdotes, mas este povo não ouviu ao Senhor. O Senhor inicialmente enviou os assírios sobre o reino do norte. Posteriormente, os babilônicos tomaram o poder dos assírios e os babilônicos invadiram o sul e levaram Judá para o cativeiro. O povo de Deus passou a experimentar a dor, a humilhação, o sofrimento, a tristeza. Permaneceram no cativeiro por cerca de 70 anos. Mas mesmo durante estes 70 anos, o Senhor se mostrou Deus compassivo, longânimo, misericordioso, porque quando nós lemos Daniel, nós lemos Ezequiel e alguns outros profetas, estes profetas falaram ao povo de Deus, enquanto este povo se achava no cativeiro, Deus não deixou de falar com seu povo. Pela providência de Deus, os persas tomaram o poder dos babilônicos e Deus levantou um rei persa cujo nome foi Ciro para ser o resgatador e o libertador de seu povo. Foi na ocasião que Ciro reinava que Deus restaurou a vida do seu povo. E quando o salmista, aqui no Salmo 126, diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, é uma expressão que faz alusão à restauração do poder persa e o retorno do povo do cativeiro. Meus irmãos, tomando este salmo, que foi tão significativo na vida do povo de Deus no passado, e olhando para Deus como Deus restaurador das nossas vidas, nessa noite, a palavra do Senhor para nós é esta: a restauração do povo de Deus. Você pode até dizer: eu não estou sob o domínio dos assírios, não estou sob o domínio dos babilônicos, não estou sob o domínio dos persas.
Mas, meus queridos, certamente há muita coisa que precisa ser restaurada nas nossas vidas. Santidade na vida espiritual que precisa ser restaurada. Santidade na família. Comunhão com Deus. Alegria espiritual. Há muitas restaurações que certamente nós precisamos. Vejamos inicialmente sobre a restauração do povo de Deus. É a restauração que nos coloca no lugar preparado pelo Senhor. A restauração nos coloca no lugar que Deus nos preparou. Observem bem isso, meus queridos. O Senhor havia preparado para o seu povo a terra de Canaã. Terra que manava leite e mel. Terra das delícias. Terra onde foi erguido o templo do Senhor e onde o Senhor se manifestava e falava ao seu povo. Terra que seria pisada pelo Filho de Deus. Foi a terra que Deus havia preparado para o seu povo. Entretanto, quando este povo foi levado, arrastado para o cativeiro, este povo experimentou a terra da angústia, das lágrimas, da dor, da humilhação e do sofrimento. Mas certamente esta não era a terra e o lugar preparado definitivamente para o seu povo. Quando o salmista fala que o Senhor restaurou a sorte do seu povo, ele está falando que Deus devolverá, que Deus recolocara o seu povo no lugar que Deus havia preparado para ele, a terra de Judá. E se nós olhamos lá no passado, lá na origem, Deus preparou o Éden para a sua criação. Deus preparou o Éden para Adão, para Eva, para a sua família. E o Senhor passeava pelo Éden. Ali tudo era perfeito, tudo era lindo. Entretanto, eles escolheram o deserto deste mundo, das dores, do suor, do sofrimento. Mas, irmãos, como nosso Deus é o Deus restaurador, por meio de Jesus, Deus se manifesta para tomar o seu povo e restabelecer o seu povo no lugar que Deus mesmo preparou. E o lugar para o povo de Deus é na presença dEle, e por meio de Jesus, Deus nos coloca junto dEle. O lugar que o Deus da restauração preparou para a sua vida é o caminho da santidade, é o lugar da comunhão com Ele, é na casa do Pai, é diante da mesa do Senhor, em lugar de glória. Não, o Senhor não preparou para a sua vida os caminhos da perversidade. Deus não preparou para a sua vida a roda dos escarnecedores. Deus não preparou para a sua vida o mundo tenebroso. Deus não preparou para a sua vida a mesa dos demônios. Deus preparou para a sua vida um lugar ao lado dele, porque o Deus da restauração é o Deus que te coloca no céu e não no inferno. O nosso Deus é o Deus da restauração. Restauração que nos coloca no lugar que Ele preparou. No lugar que Ele preparou. Mas, irmãos, esse texto nos permite dizer também que é a restauração que devolve a alegria perdida. É a restauração que devolve a alegria perdida.
Enquanto o povo de Israel estava na terra de Canaã, em Jerusalém, esse povo vivia a alegria de Deus. Mais tarde, quando eles estavam no cativeiro, eles ficavam recordando das alegrias que eles tinham em Jerusalém, no templo. E o salmista, no Salmo 42, descreve esta alegria dizendo o seguinte: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aquele povo lembrava das alegrias em Jerusalém, mas chorava porque estava no sofrimento. E a palavra de Deus afirma também no Salmo 137, que eles penduravam os instrumentos deles à beira dos rios da Babilônia, e aqueles que os levaram cativos diziam para que eles tocassem os instrumentos e cantassem. E eles diziam: como nós cantaremos em terra estranha? Eles perderam a alegria, perderam a força, perderam a disposição. Mas, irmãos, este Salmo 26 nos mostra que quando Deus restaurou este povo, Deus devolveu a alegria para este povo. E eles diziam: grandes coisas o Senhor fez, o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria da presença de Deus, da restauração procedente do Senhor, a alegria porque Deus estava com este povo, a alegria porque este povo retornou à sua terra, a alegria da reconciliação com o Senhor. Meus irmãos, esta é a alegria que nós vivemos hoje por meio do Evangelho de Jesus, a alegria da reconciliação com Deus, a alegria da salvação por meio de Jesus, a alegria da presença do Espírito Santo, a alegria de sermos um povo que olha para a frente e é nutrido por uma viva esperança, uma esperança que vem do céu. Porque, meus irmãos, quando não há restauração na nossa vida, não há alegria. Quando não há restauração, as pessoas se entristecem, se abatem, as pessoas perdem a força para louvar, as pessoas não têm prazer na casa de Deus, as pessoas acham mais cômodo em casa do que na casa de Deus, as pessoas já não buscam o Senhor. O salmista Davi descreveu bem isto quando ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ah, meus queridos, o álcool, as drogas, a comida, as festas, os recursos materiais, o namorado, a namorada não podem devolver a alegria perdida, porque esta alegria é produto da intervenção de Deus nas nossas vidas. Quando Deus restaura a alma, Ele devolve a alegria ao coração. Por isso o povo de Deus precisa de restauração. A restauração nos coloca no lugar que Deus preparou para nós. A restauração devolve a alegria perdida. Mas podemos dizer também, meus queridos, que a restauração dá vida ao testemunho. Meus irmãos, enquanto o povo judeu estava no cativeiro,
o testemunho deles estava morto, não tinha vida, não tinha vida. Em função das obras de Deus em favor do seu povo, o nome de Deus se tornou conhecido de várias nações, porque estas nações diziam: olha, veja o que Deus fez por Israel. Mas quando este povo foi levado para o cativeiro, as nações não olharam para Israel dizendo: olha, eles pecaram contra Deus. Mas elas olhavam para Deus e blasfemavam contra Deus. Meus irmãos, esse é o problema do pecado. Porque as pessoas não dizem: olha, foi o Pedro, foi o José, foi o João. Não, elas dizem: é o crente, é o pastor, é o presbítero. E o nome de Deus é blasfemado entre a impiedade quando o povo de Deus se rende ao poder do pecado. Mas, irmãos, quando o Senhor Deus restaurou o seu povo, esta obra que Deus realizou no seu povo se tornou conhecida entre as nações. Olha aí o que o salmista diz: então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ah, meus irmãos, quando Deus restaurou o seu povo, as nações reconheceram Deus. As nações reconheceram que Deus estava presente com seu povo. As nações reconheceram que Deus restaurou o seu povo. Neemias foi um dos judeus que retornou do poder persa, que trabalhou pela reconstrução de Jerusalém. E quando Neemias encerrou a reconstrução dos muros de Jerusalém, o povo se alegrou de tal maneira que de longa distância se ouvia a alegria do povo. A alegria da restauração, da obra de Deus, se tornou conhecida à distância, irmãos. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Meus irmãos, que a restauração de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, seja tamanha, que a glória de Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias seja tamanha, que o testemunho nosso seja ouvido pelos vizinhos, pela cidade, pelo país e pelo mundo, que possam dizer: veja, grandes coisas o Senhor tem feito na vida deste povo. A restauração que o Senhor opera é algo glorioso, irmãos, porque nos coloca no lugar que Ele preparou, porque devolve alegria, porque restabelece o testemunho. Mas, irmãos, nós podemos dizer também que a restauração operada por Deus cria uma visão de fé. Uma visão de fé. Porque, irmãos, estava ainda em um processo de restauração. A restauração de Jerusalém não estava completa, mas o povo se alegrava. Mas eles olhavam para frente, pedindo a Deus e tendo uma visão de fé, crendo que Deus continuaria restaurando a vida do povo. Por quê? A restauração do povo judeu se deu em etapas. No ano de 537, foi o ano do decreto de Ciro para a volta dos judeus para sua terra natal. Mas só no ano 516 é que se completou a construção do segundo templo em Jerusalém.
Mas só em 458 a 444 é que Esdras e Neemias realizam a obra de restauração em Jerusalém. Então, este salmo foi escrito possivelmente ainda no início da restauração. Então eles olhavam para frente pensando: será que esta restauração vai ser completa? Além disso, havia uma necessidade de restauração espiritual, porque quando os judeus foram levados para a Babilônia, outros povos foram introduzidos na terra, e os judeus retornando agora precisavam conviver com estes povos. Além disso, ficava a indagação: será que nós não vamos cometer os mesmos pecados que foram a causa do nosso cativeiro? Aí o salmista expressa sua fé, demonstra sua visão de fé, como um homem ou mulher, não sabemos quem escreveu este salmo, mas expressa sua visão de fé no Deus que restaura, fazendo uma oração: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Meus irmãos, o Neguebe é uma região desértica, seca. Em vários meses do ano não se vê o verde ali. As plantas secam, os animais fogem. Mas acontece um fato extraordinário: as chuvas abundantes em outras regiões correm para aquela região do Neguebe e irriga toda aquela região. As flores começam a aparecer, o verde aparece, os animais retornam, a vida aparece naquele ambiente. Mas, irmãos, quando o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, meus irmãos, existem águas mais poderosas do que aquelas águas do Neguebe a correrem sobre a minha vida, sobre a sua vida, e estas águas são traduzidas e apresentadas pelo profeta Isaías: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Meus irmãos, as águas prometidas pelo Senhor se manifestaram na pessoa de Jesus, que é a água viva, e pelo poder do Espírito Santo, esta água abundante jorra sobre a nossa alma para restaurar as nossas vidas, para restaurar os caídos e entristecidos, aqueles que afastados estão do Senhor, porque as águas do Espírito trazem vida onde existe morte. Esta é a promessa e a ação da graça e da bênção do Senhor. Hoje é noite de oração por restaurações a serem realizadas em nossas vidas, em uma visão de fé naquilo que Jesus, por obra do Espírito Santo, tem a realizar em nós. O nosso Deus é o Deus da restauração. Restaura o nosso lugar, o lugar que Ele preparou para nós. Restaura a alegria, restaura o testemunho. Restaura também as suas bênçãos na nossa vida. Mas, irmãos, por fim, a restauração aqui descrita é a restauração que torna a semeadura em colheita. Os irmãos podem ver que o salmista conclui este salmo dizendo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós temos aqui um apelo à perseverança.
Está difícil, está pesado, está sofrido, mas continue. Continue semeando, continue plantando na presença de Deus, confiado no Senhor, esperando o tempo da colheita, porque aqueles que com lágrimas semeiam pela graça de Deus haverão de retornar com os braços cheios do fruto da colheita. E meus irmãos, pensando no povo judeu, a história dos judeus é a história de um povo que semeou com lágrimas. Um povo que já enfrentou tantas guerras, tantas injustiças, tantos sofrimentos, tanta morte, mas um povo que sempre é erguido da cinza. Na vida cristã também, irmãos, nós semeamos com lágrimas. Como o Senhor Jesus semeou neste mundo com sofrimentos, injustiças, lágrimas, mas se alegra com o fruto do seu penoso trabalho. Ele próprio saiu da sepultura e subiu à glória. Portanto, semeie evangelizando, semeie ensinando, semeie perseverando. Quantas vezes nós encontramos com irmãos dizendo: a vida está pesada, eu tenho insistido, eu tenho lutado, mas parece tudo em vão. Não é em vão, porque nós cremos no Deus da restauração. Nós semeamos em lágrimas, mas os frutos virão pela graça, misericórdia e poder do Senhor. O lavrador não faz a planta crescer, ele semeia, Deus dá o crescimento. É o Senhor quem restaura. Nós semeamos e é o restaurador que vai dar a restauração, libertando, renovando, salvando, levantando o caído. Meus irmãos, este salmo nos mostra que a restauração é uma obra soberana do poder de Deus. Não há dúvidas disso. O salmista disse que ficava como quem sonha, porque Deus restaurara a vida de seu povo. É uma obra do poder de Deus a restauração. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, este salmo nos convida a nos colocar diante de Deus em oração. Este salmo nos convida a nos colocar diante de Deus em fé. Este salmo nos convida a nos colocar diante de Deus arrependidos de nossos pecados. Este salmo nos convida a colocar diante do restaurador e experimentar a mão poderosa do restaurador a se estender sobre a nossa vida e nos erguer. Entregue ao Senhor e confie no Deus restaurador nesta noite. E saia do templo com um propósito renovado de vida, família restaurada diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém. O que precisa ser restaurado? A santidade diante de Deus, a comunhão com o Senhor, a alegria espiritual, o zelo para com Deus, a disposição em servir, o poder evangelístico. O que precisa ser restaurado? Vamos orar. Vem, ó vem, Senhor, nos vivificar. E se há uma área da sua vida a ser restaurada, e você quer nesta noite pedir a Deus que te restaure, eu quero te dar a oportunidade de estar à frente para esta oração. Restaurar, quem sabe, a paz no seu lar, na sua vida. Não sei, mas algo que precisa ser restaurado, e só o poder de Deus pode fazer isso. Em o nome de Jesus, venha aqui à frente para esta oração. Vamos orar. Ó Deus bendito, o Senhor tem o melhor preparado para o teu povo. Não temos dúvida disso, porque está de acordo com o caráter do Senhor, porque está de acordo com a tua palavra. Mas, Pai,
quantas vezes de ti e dos teus propósitos nós nos afastamos. E aí provém a tristeza, aí provém a ausência da santidade, aí provém o desânimo espiritual e tantos outros males. Mas nós olhamos para Ti nesta noite, Senhor, como vimos na Tua palavra, o Senhor é o Deus que restaura a sorte do seu povo. O Senhor é o Deus que grandes coisas faz em favor do Teu povo, e nós pedimos, Senhor, restaura, Senhor, o Teu povo. Restaura, Senhor, estes teus servos, que aqui estão diante de Ti nesta noite, por obra do Espírito Santo do Senhor, como as torrentes no Neguebe, que assim as águas que provêm do Senhor, em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, corram sobre a vida dos teus servos, irrigando-lhes e restaurando-lhes a Tua presença, Senhor. Em o nome de Jesus, restaura a vida espiritual, restaura a paz, restaura o ardor pela evangelização, o desejo para servir, a alegria na Tua presença. Restaura, Senhor, o Teu povo. Nós colocamos diante de Ti a Tua igreja nesta noite, as nossas vidas diante do Teu altar, a serem dirigidas pelo Espírito do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Santifica, pois, a Tua igreja, guia, pois, a Tua igreja, renova, pois, a Tua igreja na Tua presença. As famílias que se colocam diante de Ti, faça, Senhor, cumprir o Teu querer bom e santo na vida do Teu povo. Nós oramos gratos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos leve em Tua paz aos nossos lares, e que no decorrer desta semana o Senhor nos guie pelo Espírito do Senhor, por onde nós caminharemos, as palavras que nós vamos pronunciar, os atos que vamos praticar, os nossos pensamentos, dando-nos iluminação e direção espiritual, postura cristã. Abençoe, pois, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.